Nós vamos falar sobre uma igreja relevante. O que nós precisamos para ser uma igreja relevante? O que nós precisamos para ser relevante? Queria aqui cumprimentar os nossos ouvintes da On Web Rádio, né? Começamos um trabalho toda semana, bate-papo com o pastor, está sendo uma bênção das 11 ao meio-dia. Então você que quiser conectar também, entra aí nos links do app da igreja, busca informação, está crescendo a audiência a cada dia. E os nossos cultos ao vivo também têm sido uma bênção. O que é a igreja relevante? Nós vamos ter 3 palavras sobre igreja relevante. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia é essa palavra que pode mudar a vida. Pode mudar a vida mesmo, irmão. E ela muda, porque é a palavra de Deus, né? O salmista vai dizer no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, né? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, na NVI. E luz que clareia o meu caminho. Aleluia, irmão? Isso é a palavra de Deus. Ela de fato ilumina o caminho de todo aquele que crê. Nós precisamos ficar focado nela. É fato que nós não vamos conseguir, numa só palavra, trazer toda a riqueza do que é a palavra de Deus, do que ela representa, do como que ela impactou a história, como ela muda de fato a vida das pessoas. Mas nós vamos tentar aqui trazer os ensinamentos que Papai do Céu nos tem dado de uma maneira bem resumida. Amém, irmãos? A Bíblia foi escrita num prazo de 1.600 anos. Imagine você, em 3 continentes diferentes, por 40 personagens diferentes, vivendo nos espaços desses 1.600 anos. Na Ásia, na Europa. Me ajuda aí. África, obrigado. E na África. Ou seja, imagine você uma pessoa vivendo lá, tipo Moisés até João em Apocalipse. Não estou respeitando aqui a cronologia, mas a sequência dos livros bíblicos. Vivendo em tempos diferentes, culturas diferentes, realidades diferentes, sendo inspirados por Deus a escrever a palavra de Deus. E quando você pega para ler de Gênesis a Apocalipse, você encontra uma coerência extraordinária, denotando que existe um só autor. Apesar de termos 40 homens que escreveram isso, nós temos um autor por detrás da palavra de Deus. São pergaminhos espalhados nesses 3 continentes, nesse espaço de tempo tão dilatado, e de repente está lá o Senhor escrevendo a palavra. Amém, irmãos? Essa é a prova inconteste de que a palavra tem Deus como fonte de aquele que de fato é o autor dela. Aleluia, querido? Louvado seja o Senhor. É o livro mais lido e mais vendido na história. Se você for fazer uma consulta aí no Google para saber quais os livros são os best-sellers mais vendidos, você vai chegar a 180 milhões de cópias, que é um absurdo. Mas a Bíblia, 2 bilhões e cacetada de cópias. Quando você chega no advento da Bíblia online, alguns vão falar e mensurar em 5 bilhões de cópias. Então é um livro extraordinário que vem mudando a história. E qual é a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus? É o advento de Jesus Cristo na história. Ele veio para cumprir a palavra do Senhor. Aleluia? Ele se esvazia da sua glória e, chegada à plenitude dos tempos, conforme Paulo fala, ele vem na terra para caracterizar a vontade do Senhor, para fazer com que a palavra fosse cumprida e ele pudesse ocupar o meu e o seu lugar como Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor. Ninguém tinha condição de ocupar esse lugar. Só alguém que cumprisse 100% a lei. E esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Eu escolhi 2 Timóteo 3, 12 a 17, porque eu entendo que ele traz um ensinamento muito importante da palavra. Vamos à leitura. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a vocês, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Vamos ter uma palavra de oração. Curva a sua cabeça, eleva o seu pensamento ao Senhor, abra o teu coração. Pai Santo, em nome de Jesus, é a tua palavra. Essa palavra, ó Deus, ela é poderosa, ela é comparada a uma espada de dois gumes que entra no nosso ser e discerne, Senhor, tudo aquilo que vai dentro de nós. Eu te peço em nome de Jesus que essa palavra venha hoje ser diferencial na vida dos teus filhos e filhas que aqui estão, fazendo com que eles sejam direcionados através da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor aplique essa palavra no coração de cada um dos teus filhos, eles saiam daqui tocados, ó Deus, como eu disse, direcionados para dentro do teu propósito, para dentro daquilo que o Senhor deseja fazer neles e a partir deles. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Passar rapidamente aqui pela influência da Bíblia na história, nós temos aqui o Immanuel Kant. Esse cara é um filósofo da Prússia, hoje atual Alemanha. Ele diz assim, ó: é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avança, mais será empregada a Bíblia. O cara era profeta, hein? Fala a verdade. Temos o George Washington, ex-presidente dos Estados Unidos. Ele diz assim: é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Temos também A. W. Tozer, um escritor muito conhecido no nosso meio. Ele diz assim, ó: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existe atalhos para a santidade. Se você quer se parecer com Jesus, se você quer se assemelhar a Cristo, você precisa ler e ser um estudante da palavra de Deus. Amém, irmão? Porque ela revela o Salvador. Então você precisa ler e estudar a Bíblia. Procure apresentar-te a Deus como obreiro do que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Isso é um imperativo da palavra de Deus a todos nós. E nós precisamos ler e estudar a Bíblia. Então não adianta se você só fazer devocional, fazer uma leitura anual da palavra. Vamos estudar a palavra. Por que aconteceu isso? Por que Deus pediu isso a esse povo? O que tem a ver esse texto com o restante da palavra do Senhor? É preciso mergulhar na palavra, porque isso traz lucidez, traz luz da parte do Espírito Santo a nós. Ele vai revelando essa palavra a mim e a você. Uma das coisas que a gente precisa deixar claro, né? Às vezes a pessoa fala assim: eu fui inspirado por Deus. Ô pastor, que sermão inspirado. A palavra inspirado, ela é só aplicada para os profetas e para os apóstolos. Ninguém mais vai ser inspirado por Deus para trazer uma nova doutrina. Não existe isso. A palavra já está fechada, amém? É a palavra revelada. Nós somos iluminados pelo Espírito para entendermos essa revelação de Deus. Amém, irmão? É isso que foi inspirado por Deus no passado. Caso contrário, daí a pouco nós estaríamos aí, tive uma inspiração de Deus e vamos mudar uma parte da Bíblia. Não existe isso. Aqui você não pode pôr nada, tá certo? Tirar nada. É a palavra de Deus. Aí daquele que, né, tirar um tio da palavra. Tá bom, irmãos? Muito importante isso. A Bíblia pode mudar sua vida. Amém? Você crê nisso? Também creio. Menino do céu, quando eu me converti, eu sentava na mesa, ficava em média de 3 a 6 horas lendo a Bíblia. Isso aqui entrava na minha alma de uma maneira tremenda, porque você tem sede da palavra. Caso você não esteja sendo capturado por essa sede e esse desejo, eu te aconselho a começar a entrar num tempo de consagração a Deus e pedir para o Senhor: Pai, me dá sede da tua palavra. Porque Deus quer se revelar a você, mas você precisa aprender a ler. Estou falando isso para você, porque nós vivemos numa geração que não lê. Nós não gostamos de leitura. Os dedinhos funcionam rapidamente. A gente quer ver um banner com uma mensaginha rápida e até logo. Se o texto é maior, quem lê? Ninguém. Mais um. É uma raridade. Se você começa a ler mais, você tocar 2 vezes, você fala: parei, não vou ler mais. É ou não é? Porque a nossa mentalidade está sendo conduzida para isso, para a superficialidade. E a Bíblia não admite superficialidade. Ou você entra de cabeça na palavra de Deus, na sua vida espiritual, ou então você não vai conhecer a Deus como Ele gostaria que você conhecesse.
Você, aliás, não vai se conhecer enquanto projeto de Deus, enquanto propósito de Deus. Então nós precisamos levar muito a sério a leitura da palavra. Toda a Escritura, diz o texto, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, se eu não conhecer as Escrituras, eu não vou ser suficientemente capaz e nem apto para qualquer obra. Vou me tornar falho, insuficiente para aquilo que Deus deseja que eu faça e desenvolva. E, amados, escuta o que eu estou te falando. Eu não estou dizendo para você em trabalhos dentro de igreja. Estou te falando para você dentro do seu trabalho secular aí, que a turma costuma fazer essa dicotomia, né? Aqui é santo, lá fora não. Amado, tudo é de Deus. O que você faz lá fora é santo e você precisa aprender a consagrar a Deus. Você precisa aprender a ter essa leitura. O Senhor quer usar a minha profissão, quer usar a minha vida para ser um abençoador. Amém, querido? E uma pessoa próspera no sentido de fazer com excelência. Aquele profissional que todo mundo procura, fala, vale a pena, é honesto, trabalho é exemplar, homem de palavra, vale a pena investir nessa pessoa. Aleluia, irmão? Então é muito importante você ter isso na mente. Quem busca a palavra de Deus se torna apto para toda boa obra. A palavra de Deus pode mudar de fato a sua vida, pode mudar a vida de qualquer pessoa. Mas eu preciso ser escravo dela, eu não posso ficar oscilando entre a minha vontade e a vontade do Senhor. Há tempos que é natural acontecer com qualquer pessoa, que você entra dentro de uma adversidade, entra num tempo de provação, como nós já pregamos anteriormente, e você questiona, poxa, por que de repente não está dando certo comigo? Meu irmão, porque Deus não terminou ainda essa obra na sua vida. Deus ainda não terminou de tratar contigo. Deus ainda tem algo para fazer de relevante na sua alma, no seu espírito, na sua vida. Amém, irmão? Então continua sendo fiel à palavra de Deus, que Ele vai te encontrar no meio do caminho e vai honrar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Mas você precisa ser perseverante. Eu costumo dar exemplo aqui do exercício físico. Então o Robson foi o que preparou o primeiro treinamento para mim na academia. Deus me livre. Quando eu entrei na academia, comecei a fazer aqueles exercícios, passei mal, começou a escurecer a vista, deitei e falei, vou desmaiar. O rapaz que estava comigo lá correu para buscar socorro. Porque foi além da minha capacidade aeróbica, não tinha oxigênio. Pressão caiu, despencou. Aí eu percebi que esse cara aí ele queria me matar, não queria me deixar em forma. Porque uma dose muito alta de exercício para um camarada super sedentário. Não é diferente na vida espiritual. Você precisa graduar isso, mas tem que ser constante. Amém, irmão? Talvez você não entenda muito no início. Lê menos. Lê João, o Evangelho de João, lê as cartas de João. Vamos ler sobre o amor de Deus. Aleluia. Vamos entender o coração do apóstolo João. E se tiver dúvida, vai buscar o seu líder, busca alguém, busca o pastor, busca ouvir o rádio e pergunta para o pastor, bate-papo com o pastor. Fala, e aí, pastor, não entendi isso. Amém, irmão? O importante é começar a ferir com aqueles que têm mais experiência aquilo que estou buscando a conhecer. Como nós podemos ter a nossa vida mudada pela palavra de Deus? Primeiro, o que o texto nos diz? Viva piedosamente. Essa palavra é muito interessante. Eu não vou ler novamente o texto porque nós já lemos, tá bom? Que você desejar viver piedosamente, você vai ser perseguido. O que é isso? Isso aqui tem a ver com marcas. Paulo vai dizer assim em Gálatas 6, verso 17. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no corpo as marcas de Cristo. A palavra no grego, para falar piedosamente aqui, o significado dela, que vem de uma raiz, de uma palavra, sei lá, pronúncia, mais ou menos, eusemos, é bem marcado, algo definido, algo distinto. Alguém que tem um posicionamento tal que as pessoas olham e falam assim, você é um deles. Você fala como eles. Com quem aconteceu isso? Com Pedro. Eu não conheço, Pedro disse. Nem sei quem é esse cara. Não, camarada, você é igualzinho. Você até anda como Jesus. E não é?
Incrível. Me lembro que uns anos atrás um amigo meu me viu andando na rua, ou a Mauri, eu não me lembro, meu finado irmão. E eles disseram assim: poxa, eu descobri que aquele cara era seu irmão pelo jeito de andar. Quando nós se aproximamos muito do nosso Senhor, quando nós começamos a se aproximar da palavra, ter essa revelação, ela começa a fazer parte do nosso vocabulário, começa a fazer parte dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do nosso jeito de tratarmos uns aos outros. Começa a fazer parte de uma tal maneira que as pessoas te confrontam. Pô, o que aconteceu? Você ficou louco? Virou crente? Lavaram a sua mente? Não sei se aconteceu contigo, mas comigo foi de cara. Meu apelido era Esponjinha, que eu bebia pra caramba. Daí a pouco, vamos passar a sacolinha porque o irmão chegou. Depois de passar a sacolinha do irmão chegou da gozação, era: ô pastor, padre, vai atender essa desinteligência lá. Eles estão precisando de um conselheiro, não de um policial. Começou a virar gozação nessa área. Começaram a identificar, e Deus foi profetizando na boca do ímpio. Pastor, padre, alguém consagrado. E não é que eu virei pastor? Porque Deus é assim, você vai caracterizando tanto o seu comportamento que gera atritos. Então, dentro daquilo que eu fazia, de repente, houve situações onde eu estava definido que eu não ia fazer mais. O comandante virava: se você não fizer, você sai da minha guarnição, sai do meu pelotão. Tudo bem, então me tira, que eu não vou fazer. É arbitrário, não está de acordo com aquilo que Papai do Céu tem para a minha vida, e eu não me identifico com esse tipo de atitude. Aleluia, irmão. Não tem mais mentira, não tem essa coisa de marcar e não ir. Agora nós estamos marcados com palavra. Amém, irmão? Não tem esse negócio de burlar impostos, achar um caminho de gerso, levar vantagem. Agora a gente crê no Senhor e faz de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta. Aleluia, irmão. E a gente é louco mesmo, porque quando Deus fala, a gente obedece. Quando o papai fala ao nosso coração, temos que obedecer. Amém, irmão? Essas são as características que ficam marcadas na nossa vida, e é preciso marcar a sua vida também. O diabo vai identificar quem é firme e quem não é firme. Quem não é firme, ele nem tenta. Ele deixa lá, porque já é um mau testemunho em pessoa. Não precisa nem de Satanás. Mas quando você é firme, quer viver piedosamente, você vai ver como o inferno se levanta contra a sua vida. Aparece cada chabu, cada tentação que você fala: misericórdia. Tem que fazer igual José, sai correndo, porque senão o bicho pega. Está certo, irmão? Corre mesmo. Segundo princípio, submissão aos ensinamentos de seus líderes. Preste atenção na leitura desse texto. No verso 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem aprendeu. Olha, tem uma referência de uma pessoa ou de pessoas. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. O papel aqui, amados, que eu gostaria de destacar é da relevância dos pais na vida dos filhos. Nós não podemos nos omitir de ensinar a palavra de Deus para a vida dos nossos filhos. Paulo está mencionando aqui para Timóteo, para nós leitores hoje da palavra de Deus, discípulos de Jesus, sobre a mãe de Timóteo, Eunice, e a sua avó, Lloyd. Elas investiram na vida desse rapaz o ensinamento da palavra de Deus, e isso deu um fruto extraordinário, aonde Paulo pôde usufruir desse fruto, usando esse rapaz na obra missionária, e como pastor organizador da igreja de Éfeso. Um rapaz muito novo, mas sólido na palavra de Deus, com conteúdo da palavra de Deus. Amém, irmãos? A Comuniquides pode ajudar, a escola ajuda, vamos botar numa escola cristã, vamos embora, vamos colocar, mas isso não resolve a questão da referência. Tudo isso, amado, instituições e movimentos e programas ajudam, mas nada substitui a referência primaz.
que é do mestre, do líder. É do pai, da mãe, do pastor, amém? É do líder da célula, é do presbítero, é do diácono, é daquele sacerdote santo que é você, junto ao seu discípulo. É muito importante você ser a referência para aqueles que estão crescendo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Segundo, esse papel relevante da vida dos discípulos, né? Além dos ensinamentos extraordinários, escritos na carta de Timóteo, Paulo denota a autoridade, que eu gostaria de tocar nesse assunto com você, aqui nesse ponto. Ele diz assim em 2 Timóteo 1,6: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Amados, líderes espirituais exercem autoridade sobre as nossas vidas, no que tange à vontade de Deus. Lembra da passagem de Eli com Ana? Eli era um sacerdote negligente, um cara que não merecia crédito. Quem olhasse para ele na igreja falava: esse pastor é relapso. Porque os dois filhos deles eram dois homens assim irreverentes, não tinham reverência para com Deus, e ele não fazia coisa alguma com aquilo. Certa feita, Ana, mulher de Eucana, sobe no templo para orar, e ela muito amargurada porque ela era estéril. E ela começa a orar e parece que ela começa a balbuciar palavras, e Eli interpreta ela como estando alcoolizada. E fala para ela: afasta de ti o vinho, mulher. E dá uma dura nela, ela fala: não é isso, meu senhor. Estou com a alma amargurada. Né? E explica a situação para ele. Ele fala para ela assim: vai, e o Senhor vai cumprir o seu desejo. Ou seja, vai acontecer o que você vem buscando. Amados, ela fica grávida e tem Samuel. Aleluia, irmão. O que eu quero dizer com isso? Até líderes equivocados, né? Às vezes omissos, Deus respeita. Imagina quando você tem o seu pai, a sua mãe, que tomaram uma decisão firme de viverem toda a vida juntos para servir de referencial para os seus filhos. Estão consagrados para a construção e edificação dessa família. Você acha que Deus não vai honrar a palavra do pai e da mãe? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios. O filho obediente a Deus, obediente aos seus pais, tem o quê? E tudo que ele faz, prospera. Obediência à liderança instituída por Deus é muito importante. Amém, queridos? Isso aqui não é cegueira, mas é um princípio fundamental. Evidentemente que você não vai se submeter a qualquer líder. É preciso você fazer parte dessas famílias. Por isso nós somos, como comunidade de Cristo, uma família acolhedora. E como pastores acessíveis a toda a igreja. É importante que você conheça a história dos seus líderes, conheça a reputação dos seus líderes, qual é o caráter desses líderes, qual é o tipo de consagração, há quantos anos eles andam com Deus. Tem mácula na vida desses homens, esses homens são sérios, e se tiver arrependimento genuíno, amém, querido? Porque Deus vai honrar a vida deles em favor da sua. Eu já dei aconselhamento aqui para pessoas dentro da igreja, que a hora que eu virei as costas, falei: Senhor, me perdoa, mas eu não sei se o senhor está nisso. Sinceramente. Mas abençoa a vida desse servo, dessa serva, porque eu não sei o que falar para eles. O negócio é tão complexo que eu orei, busquei e não sabia. Amados, naquela direção que eu apontei, Papai do céu foi lá e pôs a mão. Para falar para mim assim: na sua insegurança ou não, eu dou um jeito nesse negócio. Porque Deus é assim, amém? Quem sabe o que tem que fazer com a vida do filho aqui? Levanta, que eu quero ver você ficar de pé. Fala: eu sei direitinho que ele vai ser amanhã, depois da manhã e quando ele vai ser depois que crescer. Quem sabe? Então olha para mim. Você acha que eu vou saber o que Deus vai fazer com a sua vida? Hã? Eu vivo por princípio e valores que eu encontro na palavra. E numa dependência extremada de Deus para poder abrir a boca para você e falar assim: servo de Deus, fica firme. Eu conheço Deus. Se a gente errar, Ele corrige o caminho. Ele pega a gente para o cabelo, não é o meu caso. E fala: vem para cá. Tá certo? Porque Deus é assim.
Deus não anula os seus servos, até mesmo na teimosia. Lembra de Paulo? Eu quero ir para a Espanha. Aí Deus fala, não vai, mas ele quer ir. Aí Deus põe um demônio na frente dele. Depois ele quer ir, mesmo com o demônio. Né? Aí levanta num sonho um varão macedônio, passa para cá. Mexe com o lado emocional dele, do lado missionário. É para cá. E ele levanta de manhã e fala, gente, é para Macedônia, não é mais para a Espanha. Se Paulo era teimoso, eu imagino que você também seja. Dificultoso, custoso, né? Mas Deus tem paciência conosco. Louvado seja o Senhor. O importante é nós sermos submissos à liderança que Deus instituiu, porque fazendo assim, na prática, nós estamos falando para o céu. Nós somos submissos ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Permaneça nas coisas que aprendeu. Isso tem a ver com amizade, aliança, tem a ver com respeito. Nós precisamos construir relacionamentos sadios assim. Afinal de contas, a gente vai amadurecendo, que a única coisa que você vai levar daqui, o dia lá que você morrer, tiver no caixão, são as pessoas que te amam e te respeitam, vão estar lá no seu velório. Amém? Eu espero que nenhum inimigo vá lá para falar assim, bem feito, morreu. Mas que seja nossos amados irmãos que vai lá saudosamente falar, puxa, vai fazer uma falta, mas ele está em melhor lugar. Louvado seja Deus. Terceiro, creia, Deus cumpre a sua palavra. Parece redundância falar isso, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, né? Para ensino, para repreensão, para correção, para instrução em justiça, para que o homem seja apto e perfeitamente aí, plenamente habilitado para toda boa obra. De fato, nós acreditamos nisso? De fato, a gente ensina, submete-se a esse ensino, a essa correção, essa repreensão. A gente aposta que Deus é que vai nos qualificar. Não, será que nós fazemos isso mesmo? Ou a gente ainda está no jeitão do mundo, dando um jeitinho nas coisas, achando que, poxa, eu vou bombar, e oro muito pouco, busco muito pouco, mas o direcionamento que eu tenho é o cheiro que eu sinto do mundo, é os links que o mundo me passa. De repente, poxa, essa vibe aqui é boa, esse negócio aqui parece que vai dar certo. Será que não é isso que está norteando a nossa vida ao invés do Senhor? O que vocês acham? Vou te falar de tentação que a gente passa. Às vezes você olha para o mercado, olha para os rumos que estão tomando as profissões, e a gente toma decisão a partir disso. E o filho, você olha para ele, não estuda contabilidade, mas não, que essa profissão vai acabar. Essa outra também, barca furada. Mas ninguém ora para olhar para o filho para ver que vocação ele tem. Qual a vocação do meu filho? Para que Deus chamou ele? Para que Deus chamou minha filha? Para que Deus me chamou? O que Deus tem para a minha vida como projeto, como propósito? Eu, quando eu me converti, saí da polícia militar. Eu adorava ser policial. Não tem coisa melhor para quem gosta de se fardar, montar na viatura e vai embora, porque você esquece tudo. Você doa a vida, você troca tiro com os outros, porque você gosta. Correndo risco de vida, até de não ver mais os filhos e a esposa. É loucura, mas é vocação. Eu pesava 95 quilos. Eu fui para 75 quilos. Eu sofri feito um rato para ficar longe daquilo que eu gostava. Quando Deus me inseriu na obra, aí eu percebi que existia algo sobre modo excelente para a minha vida. Mas muito mais difícil do que ser polícia. Muito mais difícil do que tudo que eu fiz. Era impressora de offset também. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família consagrada ao Senhor, lhe custa tudo que você tem e que você é. Não dá para deixar nada do lado de fora. Não dá para você negociar. Ou você é e você crê naquilo, então não tem jeito de você levar isso avante. Porque você morre no meio do caminho. Gera um estresse muito grande na alma. Eu estou te falando em nome de Jesus Cristo, que a tua identidade em Cristo ela é inegociável. Que a sua decisão de se manter firme nessas características que marcam a sua vida como discípulo de Cristo, ela é fundamental para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus direcione a sua vida, seja lá o que você vai fazer na sociedade, mas Ele vai
pôr a mão dele de bênção quando você toma essa decisão. Amém, irmão? Então você precisa crer que essa palavra de ensino, de instrução, de correção, de repreensão, ela se aplica na sua vida como um todo e na vida dos seus filhos, na sua casa e em tudo que você faz. Amém? Aplique ela para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Você acha que Deus vai falhar com você? Você que promete para um filho, papai vai vir, nós vamos passear. Quando você chega e encontra o menino lá, pulando, ou a menina, esperando você para passear, e você está cansado e apareceu outro compromisso. A sua esposa, você fala, não vou poder. E o menino chora, pai, você prometeu. E ela fala assim, ó, você não pode fazer isso com mulher. Como é que você se sente? Como é que você se sente? E a sua esposa? Você não fez uma só vez, você já fez uma, duas, três. Vai dar briga. Porque tem alguma coisa que não está ali batendo. Como é que a referência do menino fala uma coisa e faz outra? Deus não é assim. Deus promete e cumpre. Aleluia. Deus dá a palavra e vem na risca ali e fala, estou aqui. Aleluia. Não é no teu tempo e nem do teu jeito, mas Ele vai estar lá. Ele marcou com você. Cada vez que você ajoelhar no seu quarto, Deus vai lá te encontrar. Vai falar com você. Porque Ele responde às nossas orações. Louvado seja o Senhor. Responde a palavra dEle, em nome de Jesus. O autor de Hebreus diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, gostaria que vocês ficassem de pé, nós vamos meditar aqui rapidamente no princípio de cada palavra. E nós vamos assim interagir de forma mais pontual. Vamos lá? A palavra é útil para o ensino. Vamos lá. Repete comigo. Seja um aprendiz. Deixa eu te dar o significado disso. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração, ensine com persistência aos seus filhos. Está em Deuteronômio 6. Você vai ver que ele está falando ali, ó, no deitar, no sentar, no andar, escreve na porta, nos umbrais. Não perca a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Amém, irmão? Essa palavra no grego tem a ver com instrução, didascalia. Ou seja, eu preciso instruir os meus filhos, os meus discípulos, como que um homem de Deus se comporta. E, amados, não é de palavra, é de testemunho. É de exemplo. Ele precisa perceber que tem coerência naquilo que eu falo e que eu vivo. Como é que eu falo na igreja? Eu falo para um discípulo, trata bem a sua esposa. E ele beija o cachorro e bate na esposa. É brincadeira. Não tem coerência um trem desse. Trata melhor o animal do que a esposa. Não está. Segundo, a palavra é útil para repreensão. Vamos lá. Leia comigo. Seja... Deus abençoe. Vamos tentar aprender isso aqui. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Filho sem disciplina, discípulo sem disciplina, sem correção ou repreensão, vai te envergonhar. Vai crescer e vai te envergonhar. Eles precisam reconhecer os guarda-reios. Aqui na igreja a gente não fala limites. Fala guarda-reios, ou seja, a estrada é infinita, mano. Vai andar pra caramba nela até a eternidade, amém? Louvado seja Deus, mas não dá para pular para o lado esquerdo nem para o direito. É uma linha reta. O caminho é estreito, mas é longo, hein? Dá para viajar pra caramba. Só que não dá para ficar, né? Pulando cerca para lá e para cá. Tá certo? Essa palavra no grego, ela vem com verificação de algo que é provado e testado. É alguém que você dá liberdade para ele. Fala, vai meu filho. E ele vai. E andando pelo caminho, Tony, ele fala, puxa, que estrada bonita. E olha para a esquerda e vê uma paisagem bacana. E por um acaso tem a fonte da tentação dele lá. 2 pés de coqueiro, uma rede.
E aquela preguiça que você fala, parei aqui, é o meu sonho. Esse não é opção para os filhos de Deus. Eles não são daqueles que param e nem que retrocedem, eles seguem adiante. Nada nesse mundo cativa um filho de Deus a não ser fazer a vontade de Deus. Então, se ele está ali na família, ele fala, está difícil, mas eu vou prosseguir, porque daqui a pouco esse negócio vai ficar bom. Amém? E fica bom mesmo. Fica muito bacana. Vocês vão ver. Daqui a pouco vocês vão chegar na minha idade, com 38 anos de casado, vocês vão comprovar isso se vocês perseverarem. Eu falo para minha esposa, meu casamento é uma bênção. Eu alerto ela, cuidado para a gente não cair no laço depois de coroa, assumir compromisso de pai e de mãe, que a gente não é pai e mãe mais no sentido de dedém, né? Nós hoje precisamos cuidar mais de nós. E é bacana isso, a gente passeia junto, faz o que a gente quer, não presta conta para ninguém, não tem nenê chorando em casa. Gente, é um tempo top. Em Deus, é a mesma coisa. Chega um tempo de uma espiritualidade tal que você fala, bênção, está tudo correndo redondinho. Papai do céu costurou a vida e deu sossego para a nossa alma. Amém? Eu creio nisso, eu já entro num tempo de refrigério. Ou se eu não crer nisso, eu estou morto. Já pensou passar a vida inteira numa luta? Não dá, irmão. Chega um tempo que você está entrando num tempo de refrigério, de repouso, esperando o descanso eterno. Aleluia? Que ele vai chegar em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Não estou falando em morte, não. Eu estou falando em chegar pertinho do Senhor. É útil para correção. Vamos ver isso aqui. Eduquem. Esse aqui é Pitágoras que fala. Aquele que faz o teorema de Pitágoras, né, do triângulo. Quem não educa filho, quando criança, quando chega adulto, vai sofrer, como eu já disse. E você vai ter que dar uma correção duríssima a ele. Porque ele vai se perder. Ele não reconhece limites. Criança precisa reconhecer limites. E não é o limite imposto. É o limite que vem e advém da instrução. Eu ensino. Eu me agacho para falar com ele. Para que ele não veja em mim alguém superior a ele, mas uma pessoa capaz de se abaixar e falar assim, filho, olha para o pai. Vamos junto. Filho, olha para a mãe. Vem cá que a mamãe vai te ensinar. A instrução, amados, para a vida de uma criança, quando ele é adulto, vale ouro. Não tem o que substitui. Não tem valor. Agora não, a gente está tão corrido que a gente educa filho no grito. Não é ou não é? Ô moleque, faz isso não. Ô moleque, eu vou te pegar. Ô moleque, não sei o que, eu vou te dar um soco na cara. Ô moleque. Pô, não dá certo, pô. Isso não funciona. Eu sei que você faz isso. Não adianta nem você ficar olhando assim, aquela risadinha, porque eu sei. Eu já fiz. Eu aprendi isso com o Senhor. Isso não adianta, esse atraso de vida vai te gerar um problemaço. É instrução, amado. Pois o Senhor disciplina quem ama, e assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A palavra aqui é restauração de um estado correto, né? É você aperfeiçoar o caráter do menino, aperfeiçoar o caráter do seu discípulo, ver a motivação que traz no coração dele e falar assim, essa motivação não é boa. Não é o que você fez, não é o ato, mas é o que vai dentro da alma, é o que os olhos mostram, é que a atitude declara. Aí então a gente corrige a motivação. Aleluia, irmão. É olhar mais a fundo os relacionamentos. Então é preciso, sim, se autocorrigir e corrigir os nossos filhos. A palavra é útil para instrução na justiça. Olha o que Benjamin Franklin fala, vamos ler? Muito melhor. Seja exemplo para aqueles que você ama, e a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Isso Jesus falou quando estava lavando os pés dos discípulos. E Pedro faz o que com ele? Meu pé você não vai lavar não. Se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Ele falou, lava o corpo inteiro. Não precisa. Só lavar seus pés. Porque o princípio que eu quero falar para você é o seguinte. Aqui nós temos um relacionamento de servos. Um serve o outro. Você sabe o que significa isso? É você se relacionar com a pessoa e desejar fazer para ela o melhor para ela. E essa pessoa olhar para você e desejar fazer para você o melhor.
Quando nós encontramos com pessoas nobres, não sai briga, não tem competição. Aleluia, irmão? Tem gente que se doa um para o outro. Esse é o segredo de ter um casamento feliz, é o segredo de ter amizades edificantes. Dura coisa é você se relacionar com pessoa que você doa o melhor e ela só te preda. Ela só quer te sugar. Ela mostra do outro lado mesquinhez, pequenez, gente que não tem nobreza. É ruim lidar com gente assim. O relacionamento vai se desgastando até... Mas em Cristo a gente aprende a ser nobre. Aleluia, irmão? Então um bom exemplo é melhor do que sermão. Seja você o exemplo. E para encerrar, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Quando nós praticamos a palavra, não há engano, há uma certeza de que Deus vai intervir na sua vida. Quero orar com você. E gostaria de fazer um apelo, não para você vir aqui à frente hoje, mas para você, aí no teu coração, acertar-se com o Senhor no sentido de fazer uma aliança. Pai, eu quero ser relevante. Eu não estou falando de igreja, comunidade de Cristo ser relevante. Eu estou falando de você, que tem nome, que tem identidade, que tem uma face. É você que precisa ser relevante. É você que precisa entrar na sua casa e o mundo espiritual olhar e falar assim, ó, esse justo, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, entrou na casa dele agora e ele é bênção para essa casa. Entrou nesse trabalho e ele é luz nesse trabalho. Esse homem, essa mulher de Deus entrou nessa casa agora desse amigo que está aí perturbado, cheio de confusão, e ele vai ser usado por Deus. E eu não tenho como parar, porque Deus é com ele. Porque anjos andam com ele. Amado, e isso que eu estou te falando não é motivacional, isso são verdades bíblicas. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam. Então nós precisamos ser igreja relevante. Quando nós empregamos a palavra no mundo espiritual, o inimigo tem que ceder espaço para a bênção entrar. Amém, querido? O inimigo tem que fazer com que a palavra de Deus seja prioritária e prevaleça, porque ele não tem poder para parar a promessa de Deus. Nós é que barramos a promessa de Deus porque nós não cremos. Nós não investimos a vida em aprender a viver pela palavra, ser escravo da palavra. Busque conhecer a Bíblia, amados, e creia, Deus vai tornar você apto para toda boa obra, a sua esposa apta para toda boa obra, os seus filhos aptos para toda boa obra. Gente resolvida, gente que não sofre de inadequação, gente que não perturba, gente que não traz confusão, mas é gente que traz solução para dentro do lar. É gente que traz solução para onde quer que Deus os envie, porque são obedientes à palavra de Deus. Aleluia, irmão. É gente que não faz plano antes de consultar o Senhor. Ou se faz o plano, vai lá e consagra o Senhor. Pai, está aqui, se não é da sua vontade, não quero. É gente submissa ao Papai do céu. É gente que sabe ser corrigida. Quando o pai fala assim, não vai por esse caminho. Isso não é bom para a tua vida. Você sabe que eu estou falando com você. Deus já falou com você em várias vezes. Em vários aspectos. Não vai mais naquele caminho. Santifica a tua vida. Lembra do A.W. Tozer? Santidade não vem de graça. Obedeça a palavra do Senhor, amém? Vamos orar? Quero orar com você em nome de Jesus Cristo. Orar para que Deus pegue essa palavra e leve você a uma conscientização da parte do Espírito Santo, onde você se consagre para ler a Bíblia, para aprender a palavra. Amados, não é ser religioso, não é ficar gritando coisas que de repente eu aprendi com a religião, dogmas de costumes, não é nada disso. É ler a palavra, lavar teu coração e falar, Senhor, fala comigo, corrige a minha vida, me repreende, me ensina, me instrui. E Deus vai te dar mestres, vai te dar pais espirituais para te ajudar nisso, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, é a tua palavra. Que ela se cumpra na vida do teu povo, como foi dito aqui neste lugar. Leva o teu povo para as suas casas, com essa palavra semeada nos seus corações, e que o teu Espírito faça com que elas sejam germinadas.
Ó Deus, que produzam frutos na vida dos teus filhos, e eles se tornem, em nome de Jesus, servos aprovados em Ti, servos, ó Deus, exemplos em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles prosperem muitíssimo nos caminhos que o Senhor direcioná-los, para a glória do Teu nome. Cumpre a Tua promessa de vida abundante, ó Deus, para a Tua amada igreja nesses dias. Abra portas que eles necessitam, fecha portas que eles entraram, ó Deus, e estão se dando mal em alguma área, e pare com esse processo, em nome de Jesus. Direciona-os, ó Deus, para dentro do Teu propósito, para dentro da Tua graça. Faz a família toda se convergir, ó Deus, em submissão à Tua palavra, Pai. Ó Deus, restabeleça o respeito, a dignidade dos relacionamentos. Faz com que o Teu amor, Senhor, capture a Tua igreja, e eles comecem a andar contigo com prazer. Ó Deus, de ler a Tua palavra, de aprender de Ti, de ter comunhão contigo. Nós repreendemos todo o mal na vida do Teu povo, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Faz isso para a glória do Teu santo nome. Amém.